certo? Mas vamos lá, né? Vamos começar com o conteúdo. Beijo, Joy! Beijo! Beijo, Joy! Bem-vinda! Vamos lá. Gente, uma dúvida. Vai? Vou. Deixa eu só falar uma coisa. Junto com Lu. Lu Ferreira não tá aqui, mas Lu Ferreira faz parte dessa equipe do Você Isso. Pode. E na próxima live ela estará conosco, tá bom? Então somos nós três que fazemos parte dessa equipe. Nai Preta, Preta Nai. Preta? Tanai, Prose e Lu Ferreira. E vocês são muito bem-vindos à nossa primeira live sem direção. Muito bem-vindos, obrigada pela sua participação. E uma das coisas que surgiu em muitas perguntas que foram colocadas aí pra gente foi sobre a organização das ideias. A organização das ideias. Como organizar as ideias para começar a escrever o TCC? Pronto. Diga aí. Então tudo começa na nossa tempestade de ideias, ok? Você precisa fazer um TCC. Você estudou, tá no 4º ano, no 5º ano da sua graduação. Então, o que nesse tempo inteiro, ou no estágio que você fez, ou no estágio que você tá agora nesse momento, o que mais te moveu? A gente começa assim, porque primeiro a gente acha o grande tema do TCC. E o grande tema do TCC é o que mais nos moveu no estudo, que mais nos estimulava, nos fazia buscar mais coisas, novidades, atualizações, ou algo que aconteceu no seu estágio, algo empírico, uma experiência empírica lá no seu estágio. Então a primeira coisa é você fazer toda a tempestade de ideias acerca desse grande tema que você está sendo movida. Então comece a escrever no papel, caneta, e começa a escrever tudo o que você pensa sobre esse grande tema, tudo que você sabe sobre esse grande tema, o que você já estudou, que texto foi significativo quando você estudou acerca desse grande tema. Para, a partir dessa tempestade de ideias escrita no papel, você não pode perder nada, porque depois você vai precisar dessas informações. A partir daí, você vai conseguir perceber dentro desse grande tema, do que te move, você vai conseguir perceber um problema. Algo que você gostaria de fazer diferente. Algo que você gostaria de trazer uma ideia, de propor uma situação, de discutir, de ampliar. Então aí você começa a organizar a sua ideia. A primeira coisa para organizar as ideias é descobrir seu grande tema, fazer tempestade de ideias sobre ele, e depois, dentro dele, descobrir o que é que te incomoda, o que é que você gostaria de acrescentar, do que dentro disso tudo você gostaria de aprofundar seus estudos. A partir daí você começa. Aí você tem um grande tema e você tem uma implicação dentro desse grande tema. Pronto, gente. Depois que fez essa tempestade de ideias, certo? Começa a organizar essas ideias em tópicos, certo? Vai lá pegando, por exemplo... Eu estudo muito sobre violência nas escolas. Então, eu começaria a falar bullying, colocaria lá vários tópicos. Bullying, violência física, agressão ao professor, arma nas escolas, drogas. Então, eu vou organizar todos esses tópicos, certo? E depois você vai ver, seria interessante você fazer um mapa mental. Certo? O mapa mental, ele é bem legal para que a gente clareie na nossa mente qual é efetivamente a ideia que a gente tem sobre o nosso TCC. Então tem um aplicativo que é o Simple Map, que você pode baixar, certo? Tanto no seu desktop quanto no seu celular. E você ir fazendo o seu mapa. Depois dá uma pesquisada no Google sobre mapas mentais e vocês vão perceber que ele tem sido muito utilizado por vários estudantes, tanto de concursos, quanto de graduação e outras coisas, a respeito, para poder organizar as ideias, estudar e melhorar o seu desempenho nos estudos, certo? Então faz essa tempestade de ideias, coloca tudo o que você sabe sobre o tema, acha o seu problema, organiza tudo em tópico e depois faz o seu mapa mental. Aí, Ozi, a próxima dica, eu já vou começar a responder alguma outra pergunta, que é como organizar as ideias, como organizar a escrita, certo?
E é o seguinte, gente, depois que já tiver um tópico, que você já tiver várias ideias, já tiver várias coisas na sua mente, é importante que você comece a estruturar um sumário, mesmo que esse sumário seja provisório, certo? Porque esse sumário provisório, ele vai lhe dar uma noção do que você precisa escrever. Então, mesmo que depois você vá mandar para o seu orientador e o seu orientador vá modificar, certo? É importante você colocar especificamente um sumário. Então, a gente começa com a introdução, depois o que você vai discutir no seu capítulo teórico, a metodologia, quais são os pontos que você vai discutir. Por exemplo, eu discuti o papel da escola na prevenção da educação escolar. Depois, eu discuti o papel da polícia e dos outros órgãos de segurança pública na prevenção da violência escolar. Então, esses dois foram meus 2 capítulos teóricos, certo? E quando você define esses grandes temas, quando você define isso em tópicos, e você começa a estruturar um sumário, vai ficando mais fácil para você organizar as suas ideias e organizar o seu TCC. Um outro ponto também, que a gente pode falar, Najara, das categorias. Teve uma pergunta muito interessante de como organizar as categorias teóricas. Então, as categorias teóricas, elas não vão ser organizadas se você não se descobrir dentro desse grande tema a sua implicação. Descobriu seu grande tema. Pensa no mapa mental. Usa o aplicativo, certo? Porque você, qualquer lugar que você tiver, as ideias que você for tendo, você vai acrescentando lá no seu mapa mental. Isso, exatamente. No celular. O grande tema está no centro. E aí você começa com a implicação que você tem. A partir daí, você vai descobrir. Dentro disso aí, as categorias vão começar a aparecer. Como é que isso vai acontecer? Então, Najara estudou a prevenção da violência dentro da escola. E como Najara tem esse envolvimento com a polícia militar, ela foi descobrir como a polícia poderia atuar dentro da escola. Então, nessa tempestade de ideias, ela começou a definir coisas que foram incomodando ela. Como é que esse policial se porta lá dentro da escola? Como ele pode agregar? O que é mesmo violência? O que é mesmo violência dentro do ambiente escolar? E aí você vai começar a conseguir organizar categorias teóricas que vão fundamentar o seu trabalho, vão compor, na verdade, o seu trabalho. Exatamente. No meu trabalho, por exemplo, violência escolar é uma categoria, né? Ambiente escolar, prevenção da violência é uma outra categoria, certo? Polícia militar, porque eu estudei a prevenção da violência especificamente em relação aos agentes de segurança pública da Polícia Militar. Então, todos esses foram categorias do meu trabalho. Mas é importante ter definido um problema de pesquisa para que você possa estabelecer as suas categorias teóricas, certo? Então, é bem importante isso. E as suas categorias teóricas de discussão, elas vão basilar os seus capítulos, certo? E elas devem estar totalmente ligadas ao seu problema de pesquisa e ao seu objetivo, certo? Outra coisa, gente, que vai lhe ajudar bastante nesse momento de fazer o TCC, de escrever o seu TCC, vai ser ler alguns TCCs da sua área, certo? A respeito do tema que você está procurando. Por quê? Você vai começar a perceber como é a escrita de um TCC na sua área. Você vai perceber o seguinte, um ponto importante que as pessoas cobram muito na banca. Na sua área, as pessoas, elas escrevem na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. A minha dissertação foi toda escrita na primeira pessoa do singular. Mas existem cursos, certos, que só aceitam que você escreva na terceira pessoa, certo? Então você tem que observar isso, ver como é que acontece na sua área de atuação, certo? Nai Preta, a gente pode falar um pouquinho com quem tá chegando agora? Pode! Gente, obrigado, nós estamos vendo vocês aí entrando. Antonete, meu amor, beijo pra você, obrigada pelo elogio. Sejam bem-vindos, nós estamos aqui fazendo a nossa primeira live, ok? Sem direção, então... com a cara e a coragem, acreditando que nós podemos. Sejam bem-vindos,
se acheguem, façam suas perguntas. Nós estamos iniciando as respostas de perguntas que já foram deixadas para nós aí no nosso Instagram. Você querendo enviar mais perguntas, você pode ir colocando aí. Ao final, nós vamos também começar a responder. Tá bem? Tempo, né? Se não der tempo, a gente vai respondendo nas postagens, ok? Isso. Sejam bem-vindos, fiquem conosco. Exatamente, gente. Bom, a gente estava falando sobre a organização das ideias, né? E como iniciar a escrita. Foi uma das perguntas que a gente recebeu também, Sim. né, Uzi? Uma coisa que vai ajudar muito para iniciar a escrita é já ter um sumário. A gente falou no início que na tempestade de ideias, descrever tópicos, estabelecer um sumário inicial. Depois que você levar esse sumário, que apresentar ele para o seu orientador, que ele der pelo menos um ok, pode começar. É interessante que você comece a escrever, faça a mesma tempestade de ideias, essa mesma questão dos tópicos e o mesmo mapa mental para o capítulo que você resolver começar a escrever. Muita gente pensa que a gente começa a escrever, né, um TCC pela introdução, mas não é assim, gente. Na verdade, o TCC, nós costumamos orientar que você comece o seu TCC, a escrita do seu TCC, por algum capítulo teórico, certo? Que você vai ler os teóricos, essa é uma outra dica, né? Que não dá para poder escrever sem ler. Você precisa de leitura para poder escrever, certo? Então, defina com seu orientador quem são os teóricos que você vai precisar ler para poder construir os seus capítulos. Defina isso, veja com ele quem são os teóricos basilares do seu tema, certo? Veja com ele esse ponto e comece a ler e a fazer o quê? Fichar. Depois de fichar é que você vai escrever, né? Começar a escrita depois de fazer o fichamento de todo o teórico que você estiver lendo. É quem que tá falando aí? É a Antonete que tá aqui conversando com a gente. Obrigada, meu amor, pela sua interação. Gente, a Antonete foi minha professora maravilhosa. Bem-vinda! Oi, Nete! Beijo! Gente, eu quero só falar um pouquinho, Nai, sobre o problema. Rapidinho. É porque o problema, se ele não for bem elaborado, se ele não for pensado, acaba acontecendo, assim, um problema depois. Entende? Ele é um eixo central importantíssimo na pesquisa. Então, iniciando lá, vamos começar o mapa mental. Tempestade de ideias sobre o grande tema. O que mais te move dentro desse grande tema? Depois, qual a sua implicação ali? O que é que você quer resolver ali? O que ali você poderia acrescentar, propor, iniciar, fazer uma proposta, discutir, aprofundar? Dentro disso aí, você precisa conseguir construir uma pergunta. A pergunta ela é essencial para a pesquisa. Por quê? Por que o problema é tão importante, gente? Porque a sua pesquisa ela vai responder a esse problema. Sua pesquisa, você vai aprofundar estudos, você vai aplicar, se sua pesquisa for aplicada, você vai estudar, aprofundar e vai aplicar para ver como você pode colaborar com a sua área, como você pode melhorar a sua atuação profissional, como você pode agregar valor a uma comunidade que você está envolvido, como você pode fazer um memorial daquela comunidade, seja lá em que área for. Então o problema ele é essencial, a gente não pode passar despercebido pelo problema, porque é um problema bem elaborado, um problema pensado, dialogado com um possível orientador, com um professor próximo que você tiver, que você puder falar das implicações que você tem. Ele é importantíssimo para todo o desenvolver da sua pesquisa, certo? Porque no problema, geralmente você vai trazer uma questão que sua categoria teórica está ali implicada, o seu objetivo está ali implicado e é desse problema que você vai desenrolar toda a sua pesquisa. Então, gente, não esqueça, é essencial. Às vezes é chato, refaz várias vezes, mas é essencial. Se impliquem em conseguir descrever um bom problema, uma pergunta mesmo de pesquisa, que dê norte para sua pesquisa, para que você consiga desenvolver os outros pontos tão importantes quanto. Ok? Net comentou ali que um pesquisador sem problema tem um grande problema. É verdade. Não é verdade? Porque a pesquisa precisa de um problema.
Gente, quando for pensar, quando for elaborar o seu problema de pesquisa, esteja atento aos verbos, não. Estejam atentos à relevância, certo? Qual a relevância do que você quer pesquisar? Esse meu problema é realmente um problema de pesquisa, precisa de algo mais apurado, precisa de alguém que vá lá, estude um pouco mais, visite determinada comunidade, veja como as coisas estão acontecendo ali em loco para poder analisar. É realmente algo que tem relevância social, é algo que tem importância para a sua área acadêmica. Isso é de suma importância. Você está pensando na hora da elaboração do seu problema, para que você tenha um bom problema, para que quando você chegue lá, na hora da apresentação do seu TCC, você não fique em dificuldades, né? Sim, que a banca entenda que o seu tema é relevante, certo? Eu queria falar com vocês também o seguinte, gente. Às vezes eu tô olhando para aqui, às vezes eu tô olhando para cá, hoje também é porque nós estamos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube. Então a gente tá olhando para as duas telas para poder tentar interagir com vocês, tá certo? Bom, ainda falando um pouco sobre a construção de um capítulo teórico, né, que muita gente perguntou, como é que eu faço para escrever e tal. Aquela coisa, você vai escrever um capítulo teórico porque você já leu os autores que você precisava ler, você já fez o fichamento. Fazer o fichamento dos autores vai te ajudar a fixar as ideias dos autores, a já ir dialogando de alguma forma com eles, a separar algumas citações que você julgou relevante para o seu problema, para o seu trabalho, certo? Isso vai lhe ajudar muito na escrita. Não negligencie os fichamentos. Façam fichamentos de todos os livros, todos os textos que você lê, porque vai deixar muito mais fácil no momento que você tiver que fazer um diálogo com o autor no seu texto, se você já tiver os textos fichados, certo? Se você já tiver iniciado esse diálogo de forma escrita com o autor através do fichamento, não é verdade, Ilse? E o fichamento, vai sair dica de fichamento para vocês aí no nosso Insta. Nós já estamos produzindo essas dicas, porque ele é essencial e ele começa realmente no primeiro semestre. O TCC, ele não é para acontecer lá no final. Lá no final você vai escrever o capítulo teórico, mas na verdade você começa a se envolver com a sua grande área, tipo a minha pedagogia. A grande área no primeiro semestre, quando eu começo a conhecer a história da pedagogia. Então, o fichamento é essencial para que você consiga construir, né, essa sistemática de estudo. E é interessante, tem um fichamento que eu aprendi em minha graduação com uma grande professora que eu tive, que eu espero que esteja aí nos assistindo. Professora Jucineide, ainda não vi você comentando. Talvez ela esteja dando aula, mas nós estamos aguardando você. Nete já está com a gente. Vem pra cá, Jussi. Verdade. Gente, e Jussi, ela nos ensinou isso lá no início da graduação, em pedagogia. Então, o nosso fichamento, a gente vai postar, vai colocar um modelo para vocês. Mas ele consiste em quê? Você vai fazer uma leitura, uma primeira leitura, depois você faz uma segunda leitura do texto mais apurada. E nessa segunda leitura, você começa a destacar os pontos principais. Não é você pegar o marcador de texto e marcar o texto inteiro. Exato. Não, de jeito nenhum. É você pegar os pontos principais, o que mesmo está mexendo com você naquilo. O que mesmo você acha que é forte para aquela área que você está estudando, e você pega aquilo ali, você já digita. Nós fazemos numa planilhazinha um modelo, que foi um outro professor lá que passou pra gente, Francisco Salles. Eu espero que ele tenha recebido aí o link da nossa live, também esteja com a gente, maravilhoso, um grande mestre. E ele me deu esse modelo que eu sigo pra vida. E já compartilhei com as amigas. É verdade. As amigas já usam o modelo de Salles. Bastante. Isso. Então, você pega aquela citação, aquele destaque do texto, você coloca ali naquela planilha e ao lado você já faz uma reflexão sobre por que foi importante para você. Alguma coisa você achou interessante para que você pudesse estar ali destacando. Então, você já faz aquela reflexão. Tá ligado a isso, tem a ver com aquilo, e você começa a fazer esses fechamentos, organizar em pastas e guardar.
Ou, se você quiser também, você faz em formato de mapa mental. Esse aplicativo é muito bacana, nós temos utilizado muito no Você Pode. Exatamente. Com os estudos que nós estamos desenvolvendo para dar dicas para vocês. Então, o fichamento é essencial. Sempre coloque o destaque e faça uma descrição, um comentário, o que é que aquilo tem a ver. Porque quando você chegar no último semestre, que for escrever seu TCC, que você foi pro estágio e realmente aconteceu uma situação no estágio que te moveu muito e tem a ver com aquele tema que você estudou. Você pega aquele fichamento e aquele fichamento já vai agregar valor para você e vai te acrescentar tempo. Em vez de você passar uma semana estudando aquele texto, você já tem ele ali fichado, você faz uma revisão, porque os seus comentários que você colocou ali já vão te trazer contribuições. É verdade. Gente, dá uma olhada ali na pergunta. Mas sobre o tema diante de tantos assuntos a serem abordados. Ah, tá. Então, a Osani, nossa querida Osani, parceira aí, nossa parceira, colocou aqui: meninas, como escolher tema diante de tantos assuntos a serem abordados? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? daqui a pouquinho. É porque senão a gente acaba não respondendo as perguntas do pessoal que já mandou antes, né? A gente anunciou a live já tem um tempo. E aí a gente pediu pro pessoal deixar nos comentários pra gente ir organizando. E se a gente já tem ali uns 25 minutos. Vamos voltar pro foco. Senão a gente acaba não respondendo a pergunta da galera. Mas eu queria falar uma coisa importante também para quem tá nesse início de escrita, que é o seguinte, gente, não tenham medo de escrever. Escrevam. A primeira foi ler, né? Ler sobre o tema, ler autores referenciados sobre o tema, fazer o fichamento. Diante das leituras que vocês tiverem, com certeza vocês já estarão habilitados para começar a escrever. E comecem a escrever sem medo. Escrevam o que vem na sua cabeça. Vai escrevendo na sua linha de raciocínio mesmo. Coloque todas as suas ideias. E depois você vai tentando inserir nas suas ideias as citações. Pega a citação dos autores, vai colocando no texto, sempre comentando as citações. É muito importante que você comente as citações que você coloca. Não pega a citação desassociada do texto, desassociada do que você está falando e joga lá. Não. Pega uma citação que tem a ver com a sua ideia, com a sua linha de raciocínio e comenta, traz ela de forma harmônica para o seu texto. Tá certo? E assim, por que eu estou dizendo não tenha medo de escrever? Porque o seu texto ele vai passar por N revisões. É verdade. N revisões. Uma das coisas assim que acaba angustiando um pouco a pessoa quando está começando a escrita é que você pega o texto, manda pro orientador e como é que vem? Todo rabiscado. Todo riscado. O texto vem todo riscado, todo cheio de observações. Mas isso é importante, porque quando a gente risca o texto, quando a gente coloca lá várias observações, a gente está estimulando para ir revisando o seu texto, para que ele possa ser melhorado. Mas não tem como melhorar um texto que não foi iniciado. Eu falo sempre isso, né? É verdade, né? Para melhorar, a gente tem que começar. E começa com o quê? Com o que você tem. Começa com o que você tiver. Se você só tiver uma frase na sua mente sobre aquele tema, comece com aquela frase na sua mente sobre aquele tema. E depois você vai devagarzinho. Porque se a gente for parar, pense o seguinte, se você for parar para falar sobre o seu tema de TCC, como é que vai ser? Você vai começar a conversar e tal. Da mesma forma você vai fazer com a escrita. Pensa que você está dialogando com alguém. Dialogando com seu amigo para poder ficar mais fácil, né? Mais fácil. Vou escrever aqui pra Ozi sobre isso, que Ozi é legal, ela não vai ficar me censurando muito. Então você vai e começa a escrever da mesma forma como se você estivesse dialogando, sem se preocupar, porque depois o seu orientador, ele vai ajustando o seu texto. Se ele não ajustar, depois você também pode mandar o seu texto para revisão, certo? E tudo isso vai ser corrigido. Então, mas o ideal é que pelo menos você comece, você precisa começar a escrever, certo? E nesse exercício da sua escrita, do seu diálogo com essa pessoa imaginária, certo? Você vai... Ó pra Joy, dizendo que saiu da sala pra poder assistir lá. Joy, minha filha, volte pra sala. E vamos lá, tá falando. Essa citação me mata, meninas. Por
quê, gente? Porque se você pegar um autor que você está lendo agora, para poder escrever o trabalho para entregar amanhã, vai ser complicado. Mas se você fizer do jeito que a gente está falando, você falou aqui muito bem sobre fichamento. Se você lê o texto direitinho, fichar, com o fichamento já ir colocando os comentários, e depois você pega, escolhe um capítulo para poder começar a escrita. Iniciou a escrita do primeiro capítulo. Aí você vai lá e começa a dialogar com essa pessoa imaginária, essa pessoa que está na sua mente, né? O seu amiguinho, você vai começar a dialogar com essa pessoa para iniciar a escrita. Iniciou esse diálogo, pega as citações do fichamento que você já tem e vai colocando, inserindo essas citações no texto, certo? Porque aí, sempre lembrando de comentar essas citações, certo? Quando você vê, o seu capítulo teórico ele já vai estar pronto. Lembre, você vai pegar o seu capítulo teórico, que vai dar um trabalho danado para fazer, vai mandar para o seu orientador, e o que é que ele vai dizer? Não tá bom. Mas você, a partir dali, pode melhorar, porque com certeza de tudo que você escrever, várias coisas vão ficar. E se você fizer do jeito que a gente está falando, seguindo o passo a passo que a gente está montando para vocês, com certeza você vai conseguir escrever um bom capítulo. Certo? Certo, vamos lá. Então, assim... Ai! Desculpa, a gente tremeu. Eu quero falar uma coisa assim que é importante você pensar quando você vai desenvolver uma pesquisa. Então, é preciso você pensar o seguinte: os grandes temas, eles já existem, certo? Se a gente for pensar, tipo, na minha área de pedagogia, avaliação, já existe. Ah, tem muita pesquisa sobre avaliação. Sim, tem muita pesquisa sobre avaliação. Mas tem algo dentro da avaliação que te incomoda. Sim. Certo? Então, de repente, a forma que a prova é aplicada, ou que ela é construída, te incomoda isso. Então, dentro da avaliação, você vai pensar esse recorte, que é o recorte movente para você. Dentro disso aí, você vai pensar o problema. O que é mesmo da prova que eu não gosto, o que é mesmo que me incomoda, é a forma que ela é colocada, é a forma que ela vem culturalmente sendo imposta, o que é disso tudo aí. E é assim que você vai delimitando o seu tema. Aí você, dentro disso aí, você vai conseguir achar esse problema. É nessa inquietação aí, de repente, você vai descobrir uma pergunta que você vai querer responder com a pesquisa, né? Porque a prova, culturalmente, tem assustado os estudantes, tem causado fracasso escolar. Reflexões sobre, porque na tempestade de ideias, tudo que você pensa sobre prova, você vai colocar ali no papel. E aí você vai começar a fazer perguntas sobre o que é que está implicado ali, o que é que está te incomodando ali. Então, por que a prova tem gerado fracasso escolar? Porque o estudante estuda e na hora dá branco. O que que isso tem? Aí dentro disso aí você precisa achar uma pergunta, que essa pergunta vai nortear a pesquisa e você vai começar a desenvolver todo esse estudo, começando a buscar os textos que você já fichou lá no início, no primeiro semestre, né? Joy, que está falando com a gente aí, ela estuda na área do direito, a pesquisa dela é na área do direito, e de repente ela está falando agora de direito civil. Então ela vai lá, quando deu a disciplina de direito civil, tudo que ela fichou, né? Se houve alguma atualização na lei, ela começa a puxar esses textos aí. Ela já está pensando uma categoria teórica, ela já está começando a estudar um tema. E é importante a gente saber o seguinte: se tudo já existe, se muita coisa já está sendo desenvolvida, a sua pesquisa vai fazer o quê? Olha, a minha pesquisa vai trazer uma contribuição àquela área. Então, por que é importante você buscar artigos daquela área para ler? Dos últimos 5 anos, pesquisas dos últimos 5 anos dentro daquela área, daquele tema, daquele recorte que você foi delimitando aos pouquinhos. Por quê? Porque você vai ver o que é que já existe de estudo, o que é que já foi descoberto. De repente, o que você queria descobrir, alguém já teorizou. O que é que você vai fazer? Aplicar. Eu vou pegar essa teoria que alguém já pensou, que era o que eu estava pensando, e aplico. Essa pesquisa aí passa a ser aplicada. Você vai pensar um projeto de intervenção. Então, a sua pesquisa sempre ela vai trazer algo a mais do que já existe. Então, é importante buscar pesquisas dos últimos 5 anos. Né? Fazer sempre a tempestade de ideias, que é para você cada vez mais conseguir delimitar, né, o seu recorte da pesquisa.
descobrir sim o seu problema e você buscar essas pesquisas atuais. Claro que o seu orientador vai te dar autores fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, não tenha dúvida. Mas essas pesquisas vão dizer assim, isso já foi desenvolvido, e agora? Aí você vai pensar, eu vou contribuir com o quê? Nesse quesito da avaliação, eu vou trazer aqui a pesquisa de Merinha, nossa mentoranda. Sim. Que ela está estudando o quê? Como fazer a avaliação de estudantes com necessidades especiais. Sim. Porque ela identificou que no município dela, esse é um grande problema. Porque os professores não sabem como avaliar esses estudantes que têm necessidades especiais, que possuem alguma deficiência e estão na sala de aula. Eles precisam estar na sala, eles precisam ter acesso, né, à educação, mas eles não sabem como avaliar. Aí Merinha foi procurar na literatura alguma coisa sobre isso. O que ela descobriu? Que esse é um problema não só da cidade dela, esse é um problema do nosso país, que muitos professores, certo, do nosso país têm essa dificuldade. Antes de continuar, gente, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando, certo? Aí no YouTube, no Instagram com a gente. Eu sou a Preta Nai. Eu sou a Prose. E aí, galera? Nós estamos aqui hoje tirando dúvidas de vários dos nossos seguidores a respeito do TCC. Porque a gente sabe que o TCC é um problema para vários alunos. Que muita gente fica desesperada. Não é pouca gente que aparece no nosso direct, no nosso WhatsApp, pedindo ajuda, certo? Porque não sabe para onde ir no TCC. E aí a gente resolveu fazer essa live para poder começar a ajudar mais pessoas e a tentar resolver algumas perguntas que são recorrentes, que as pessoas mandam pra gente e também que as pessoas deixaram nos comentários, certo? No final, Osani, fica com a gente, que no final a gente vai responder a sua pergunta que você deixou aí pra gente hoje. Tô lembrada, viu? Como escolher um tema pro seu TCC. É melhor falar logo, né, Osi? Acho que vai dar tempo. Joy, Lu não tá aqui hoje. Você tá comentando ali, realmente faltou a Lu. A equipe do Você Pode é composta dessas 3 amigas, Preta Nai, Proose, Lu Ferreira. Temos nossas grandes mentoras, que é a professora Jucineide Carvalho, temos aí Valnice Paiva e temos Antonete Xavier, nossa madrinha, tá? Então, nós estamos aqui falando um pouco de TCC para vocês. Lu não pôde estar hoje, mas na próxima live ela estará conosco. Exatamente. Bom, falando ali sobre a pergunta de Osani, que eu acho que vai dar tempo. Osani perguntou pra gente, dentre tantos temas, como é que eu vou fazer para escolher o tema do meu TCC? Né? Comece pelo que te incomoda. Né? Tempestade de ideias. Isso. Tempestade de ideias, Osani. Vamos lá, começa a colocar no papel. Desses 4 anos que você estudou, né? 4 anos, tanta teoria, tanta lei, todas as áreas têm legislação. O que é mesmo que ficou faltando? Ah, no seu estágio. No meu caso de pedagogia, eu fiz estágio em escola, educação infantil, ensino fundamental e gestão. O que dentro disso tudo me moveu ali? Então, minha grande área acabou se tornando a tecnologia como agregado da educação, porque dentro daquele ambiente todo, de tudo que eu vivenciei, eu via que a tecnologia podia melhorar tanta coisa. Os meus professores na graduação utilizavam a tecnologia para a construção do conhecimento coletivamente, dentro da sala de aula, para além dos muros da faculdade. E eu estava num espaço escolar cheio de computadores que a tecnologia não era aproveitada para causar interação, para discutir projetos, para desenvolver ações com os professores que não podiam passar o tempo todo ali, tinham que ir para outro emprego quando acabava de dar aula. Então eu comecei a me implicar com isso. Poxa, como assim? Como na minha graduação que eu estou estudando, a tecnologia é tão utilizada pelos meus professores, nós tínhamos blog fechado para construção de texto, blog aberto para discussão da disciplina, para a professora postava atividades que a gente precisava fazer, a professora Rosa. A gente ia desenvolvendo quando chegava lá com a atividade quase pronta para unir o grupo e terminar de fazer. Textos que nós já líamos com antecedência. Então, é tão bem utilizada. A professora Jusce nos ensinou a utilizar o Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem muito utilizado na EAD e no presencial não era. Mas chamou nossa atenção para isso. Gente, a EAD está acontecendo.
Então vamos lá, vamos começar a aprender a utilizar esses recursos. Ó, a interatividade não pode faltar dentro e fora da sala de aula. E isso foi me movendo desde o primeiro semestre. E chegou ali no meu estágio, eu descobri isso. Poxa, a escola não usa isso, a escola não aproveita isso, como assim? E isso pode ser ampliado para a sala de aula, porque para mim era uma sala de aula. Mas na escola eu não utilizava nem em nenhuma área da escola. Piorou na sala de aula com os estudantes. Então assim, como assim? Então, esse foi o meu grande tema. E comecei a colocar no papel, viu, Rosani? A tempestade das minhas ideias. E depois, ali dentro, eu descobri, sim, o problema para mim é como a tecnologia pode ser utilizada para a construção do conhecimento. E aí eu fui encontrando ali meu problema. E a partir do problema, então, eu já tinha categoria teórica. Eu tinha tecnologia, eu tinha construção de conhecimento, eu tinha educação, que era a minha área. O que isso pode agregar à pedagogia? O que isso traria de benefício, que foi lá para a minha justificativa, para a área acadêmica, traria de benefício para a escola em si, para a interação dos profissionais, para a construção de conhecimento pelos alunos. Então, a partir daí, eu fui construindo essas categorias e fui pegando os textos. O que eu já vi sobre isso? Acho que eu vi isso lá no segundo semestre, lá no terceiro. E os textos fichados e fui começando a dar uma olhada. E aí, a partir dali, eu fui percebendo o que é que eu poderia usar ou não. Entendeu, Zani? Então é assim que você começa delimitando o seu tema. Ela disse ali que tá ligadona. Ótimo, Zani. Legal. Essa dica é pra te responder. Outra dica aqui pra Zani é o seguinte. Comece por algo que lhe move, certo? Que lhe incomoda e que você goste. Seja realmente algo que você goste. Como o Ozzy falou, é algo que veio, né, durante todo o curso de graduação, ela foi percebendo a ligação dela com aquele tema. Eu também tenho uma ligação muito forte com o tema da violência escolar, né? Porque eu tenho essa ligação com a área de segurança pública, né? Então, na minha graduação, a gente estudou essa questão da prevenção da violência nas escolas. Depois eu fiz especialização e estudei sobre mediação de conflitos escolares. E no mestrado eu estudei a formação de policiais militares para a prevenção de violências nas escolas. Então, para você ver como um tema de um TCC pode render. Você começa com um tema que está no seu TCC e, de repente, esse tema ele pode se estender e ele pode lhe seguir por toda a sua vida acadêmica, né? Obviamente, eu fui especificando e eu fui colocando, norteando para áreas mais específicas, mas o meu grande tema sempre foi a questão da violência. Sempre foi a questão da violência. Então, eu discuti ideias de prevenção, depois eu discuti uma ideia específica, que é a mediação de conflitos no ambiente escolar, que é muito bacana, eu gosto muito. E depois eu fui estudar e discutir a questão da formação dos policiais militares que estão atuando na escola, que hoje é uma realidade. Né? É uma realidade que você tem em muitas escolas a presença da polícia. Então, eu estava o tempo todo trabalhando com essa questão da violência, certo? Mas, especificando, esse foi um tema que me acompanhou e que me acompanha, certo? Desde o início da minha graduação. E com você pode ser assim também. Tem gente que que escolhe um tema na graduação e outro na pós-graduação? Sim, porque as pessoas podem mudar. Mas quando é algo que realmente te incomoda, que realmente você gosta, esse tema ele vai lhe acompanhar. E gostar do tema que você vai estudar no seu TCC, ele é importante porque você vai ter que ler muito sobre isso. Você vai ter que pesquisar muito sobre isso. Então eu digo assim, gente, busque um tema que você vai encher o saco de ler. Vai encher o saco de pesquisar. E ainda assim você vai continuar gostando dele. Certo? Porque enche o saco, né? É verdade, você gente. Você tem que ler muito, você tem que pesquisar muito. E parece assim, é incrível esse poder do pensamento. Quando a gente está focado em uma coisa, você vai perceber que quando você começar a pesquisar sobre o seu TCC, você vai ver ele em todo quanto é lugar. De repente você senta, diz assim, não, agora eu vou relaxar, vou assistir uma TV. Aí fala algo sobre aquele tema. Aí você... É assim mesmo. Aí você tá andando, passa por uma banca de revista. O que tá lá na revista?
algo sobre o seu tema. Você vai estar lá pesquisando na internet coisas nada a ver, dizendo agora é o momento de relaxar. E o que é que você vai ver? Algo sobre o seu tema. Porque, gente, a nossa mente começa a ficar focada. Quando você foca em uma coisa para poder estudar, você começa a perceber essa coisa em vários lugares. Então, assim, não tenha medo de escolher um tema. Vá pelo que você gosta, vá pelo que te incomoda, certo? Por onde você acha que pode se movimentar, pode pesquisar. E uma outra dica rapidinha que complementa isso tudo é o seguinte: pesquise por temas que já tenham sido pesquisados na sua área, né? Que tenha material teórico suficiente para que você possa se basilar, para que você possa estudar e ter mais conhecimento sobre isso, certo? No momento em que você for escrever. Senão você pode ficar carente de informação teórica para subsidiar o seu texto. E isso pode lhe causar problemas na banca. É verdade? É verdade, Pretanai. É verdade, Pretanai. Ai, tinha uma pergunta ali de um rapaz. Ai, Senhor. Será que a gente consegue aqui? Tem. Deixa eu ver. Ainda tem pergunta aqui, né, Nai? Tem. Pra gente responder. Mas rapidinho, porque eu não quero deixar passar. Para quem cursar pedagogia, em que assuntos deve começar a introduzir minha grade de estudos? Ah, então praticamente já foi respondida, né? Leite alguma coisa. Leite, seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós estamos aqui tirando as dúvidas sobre o TCC e eu acredito que a gente já tenha te respondido, né? Porque a gente já falamos várias vezes aqui de como organizar e como conseguir delimitar o tema de uma forma mais descontraída. Espero que você tenha compreendido. Se não, pode sinalizar aí que a gente responde de novo. Ah, disponha, Zani, seja bem-vinda. Continue com a gente. Joy, continue. Não tenho material, esse é meu problema. Pronto, Joy. Material sobre a categoria teórica tem duas formas de você conseguir. Então, nós temos plataformas de pesquisa científica dos sites das universidades. Você pode entrar no site das universidades e você colocar lá, buscar dissertações e teses. Aí você vai colocar palavra-chave do seu assunto, né, na área do direito, e aí ele vai aparecer as pesquisas que tem aquela palavra-chave. Você aí dá uma olhada no tema, no título, lê o resumo e você vai perceber se aquela pesquisa serve para você ler toda ou não. É assim que você encontra. Então, toda universidade, ela tem esse banco de teses e dissertações. Você pode procurar lá, que você vai encontrar, tá certo? O Google Acadêmico. Ah, o Google Acadêmico e o... Ai, esqueci agora o nome do outro site, gente. Cielo. É o Cielo. Ah, o Cielo, é. Ah, entendi, Osani. Ainda vou incomodar vocês. Fica à vontade. Depois de uma resposta, vem mais dúvidas. Fica à vontade. Então, Joy, você vai nesse banco de dissertações, o site Cielo. Pode procurar aí que você vai ver. Tem um banco de dissertações e teses. O site das universidades, aqui mesmo na Bahia, tem a UFBA, tem a Universidade de Salvador, tem a UNEB, que é a nossa universidade, que tem esse banco de dados. Então você procura aí, a sua universidade deve ter, e as outras universidades aí da sua região. Você pode procurar, você vai achar essas pesquisas, tá? Em relação ao referencial teórico fundamental do trabalho, aí é uma questão com o orientador. Aí, depois que você conseguir desenvolver o projeto, você sabe basicamente, porque você estudou o curso, né? Que o que mesmo fala daquilo. Qual lei fala daquele tema e que autor você lê, o que tem a ver. Você começa norteando com esses autores e de algum artigo que você busque que tenha ressonância, tá? E aí o seu orientador, você juntamente com o seu orientador, quando você enviar para ele, ele vai te dar o subsídio teórico que você vai estudar para construir seus capítulos teóricos, tá? Você não vai fazer isso sozinho. Cada orientador, que é um pesquisador, que é um mestre, que é um doutor, ele tem uma linha de pesquisa. Então, ele tem uma base filosófica já construída, edificada, e é essa base filosófica que geralmente ele vai usar para orientação. Então, ele vai te dizer, ó, de base para o seu trabalho vai ser esse autor, esse autor, esse autor. Você vai na biblioteca da sua faculdade e você procura, se você puder comprar, já que é um assunto que te move e vai ser para a vida, você compra
que vai te agregar conhecimento. Mas você procura na internet, você pode achar em PDF, pode achar em audiolivro. Mas o orientador vai te dizer, tá? O básico mesmo, desculpa, gente, o básico mesmo, fundamental, o fundamento mais sólido, o orientador é quem vai te dizer, ok? Vamos certo, lá. gente. Bota aqui. Ui. Teve gente também que perguntou como apresentar o TCC, como montar a apresentação do TCC. Só deixando aqui para dar as boas-vindas para quem está chegando agora. A gente está no finalzinho da nossa live, certo? Eu sou a Preta Nay, essa é a Proose. Ai, gente, acho tão lindos esses corações. Manda Thalita! Bem-vinda! Que bom te ter aqui pra gente, que tá muito lindo esses corações. Então, assim, bem-vindos. Eu sou a Preta Nay. Essa é a Proose. Às vezes a gente tá olhando pra essa câmera, às vezes a gente tá olhando pra cá, porque nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, certo? Trazendo essa live para poder tirar dúvidas que várias pessoas deixaram pra gente nos nossos comentários, certo? Dúvidas sobre TCC, porque a gente recebe muita pergunta pelo direct, pedindo ajuda para tirar algumas dúvidas. Então a gente reuniu as principais em algumas categorias e estamos respondendo. A gente está chegando no finalzinho e agora a gente vai falar como apresentar, que foram também algumas perguntas que nós recebemos sobre isso. Como é que eu vou montar a minha apresentação? Eu já consegui escrever meu TCC todo. Ô, Glória! Consegui escrever o TCC, o orientador disse que já tá bom, que pode mandar encadernar e mandar pra banca. Ai, os corações! Que lindo! Pode encadernar e mandar pra banca. Agora eu tenho que apresentar pra banca o meu TCC. Como é que eu monto isso? Certo, gente? Normalmente a gente apresenta o nosso TCC, os nossos trabalhos acadêmicos, em slides. Monta uma apresentação de PowerPoint. Você já deve estar habituado a fazer apresentação em PowerPoint, porque na graduação é algo que se faz muito, não é verdade? Então, você vai organizar. A palavra de ordem da apresentação do TCC é delimitar, certo? Você não vai colocar tudo que está lá no TCC. Você vai delimitar, retirar as partes mais importantes para poder colocar na sua apresentação. Então, clareza, objetividade, certo? Organize a sua apresentação por capítulos ou por seções dos seus capítulos, certo? E você vai apresentar os principais pontos da sua sessão, tá bom? Principais pontos que você discutiu naquele capítulo. Você vai colocar lá no primeiro slide, coloca o símbolo da sua universidade, o tema do seu TCC, o nome do seu orientador, o seu nome, certo? Depois você vai trazer a questão movente, qual é o seu problema de pesquisa, vai trazer quais foram os seus objetivos, objetivo geral, objetivo específico, certo? E depois você vai começar a trazer as discussões que você teve nos capítulos, certo? Divide esses capítulos em seções e coloca. Uma coisa importante, muito importante, para você se ligar no momento que estiver construindo a sua apresentação, é não sobrecarregar os slides. Não coloque os slides cheios de texto, cheios de imagem. Não, gente, faz os slides em tópicos. Às vezes a gente fica com medo de não escrever no slide e esquecer de alguma coisa na hora da apresentação. Mas, na verdade, isso ao invés de ajudar, atrapalha. Porque o slide fica carregado, na verdade, quem está ali assistindo o seu TCC, a banca já leu o seu trabalho. E os outros espectadores, eles vão saber do seu TCC do que você falar. Quem tiver mais interesse vai pegar o seu texto e vai ler. Certo? Exatamente. Então, basta colocar em tópicos, que isso, na verdade, vai lhe dar mais segurança. Você vai olhar para o tópico, vai se lembrar do que você escreveu e vai comentar. Vai deixar a sua apresentação mais natural. Exatamente. Certo? E é importante você não levar essa coisa carregada, porque o momento da apresentação do TCC geralmente é um momento que a gente está ansioso, que a gente está nervoso, que a gente vai ser avaliado por uma banca. A gente não sabe o resultado ali. Nós entregamos para leitura e não sabemos o que eles avaliaram, o que eles já estão trazendo a partir do texto. Então, também será avaliada a apresentação. Aí, de repente, fica aquele aspecto de sujo, de muita coisa, que você não conseguiu se organizar, você não sabe o que é principal da sua pesquisa. Então, isso é muito importante. Então, é melhor ter pontos óbvios, pontos limpos, e que te tragam a ideia do que você construiu, o que você precisa falar ali, do que um monte de texto, você nervosa, vai começar a ler o slide,
nervosa ou nervoso, ok, Najara. Você vai começar a ler slide e em vez de você fazer uma boa apresentação, você vai fazer uma apresentação carregada e parecendo que você não sabe, né, o que é principal. Então, você vai seguir esses passos. Primeira página de apresentação, logo da instituição, título do trabalho, nome do orientador e seu nome de pesquisador. Segunda lauda, a sua questão problema, porque o problema é norteador da pesquisa. Ele é essencial, ele é principal, ele precisa estar ali, porque lá no final, o resultado da pesquisa vai estar respondendo a esse problema. Problema, objetivo geral, objetivos específicos, e aí você vai para as categorias teóricas, que foi o desenvolvimento dos capítulos. Exatamente. E você coloca o nome do capítulo, e você vai falar sobre ele. E você pode colocar aqui o que ali? Os principais autores, o referencial teórico. O referencial teórico é o quê? Os autores que você estudou para cada categoria. Então, se eu quero falar de educação e usei Paulo Freire, então para discutir educação, capítulo tal, para discutir educação, Paulo Freire e Saviano. Para discutir avaliação, Hoffman e Lucchesi. E você vai arrumando assim. E você que vai discorrer sobre o seu referencial de como foi construído o seu capítulo. Qual outro ponto, Nai? Certo. Também deixando, é importante que se você tiver gráfico, se você tiver tabela, certo? Você traga isso para os seus slides, mas também de uma forma bem comedida, certo? Se você tem TCC que o aluno coloca 15 gráficos, você vai trazer os 15 gráficos para a sua apresentação. Você vai definir dentre aqueles 15 gráficos quais são os mais importantes, quais são os mais relevantes, o que eles dizem mais, qual que eu posso colocar aqui e desse daí eu já começar a falar sobre outras coisas, resultados da minha pesquisa, certo? Então, isso é bastante importante também, que você não sobrecarregue de muitas imagens. Para terminar, Ose, é porque eu não estou conseguindo identificar o nome dele. Joy. Não, aqui. Joy, amiga, amanhã a gente se fala. Isso. A gente já tá querendo terminar aqui. Meninas, em qual semestre ou momento vocês aconselham que já iniciem as pesquisas para definição do tema e, consequentemente, confecção do TCC? Kívia! Bem-vinda, Kívia! E eu tive a impressão, gente, é Kívia, nossa amiga querida. E eu tive a impressão, gente, que foi meu professor Silvio que estava aí. Professor Silvio, eu te amo, bem-vindo. Que bom que o senhor veio. Elbani, muito bem-vinda. No final não é Albani, mas bem-vinda. Que bom que você chegou. Kívia, o ideal é você começar a guardar os fichamentos desde o primeiro semestre, porque no primeiro semestre você ainda não vai conseguir definir o que você vai pesquisar. Você vai ter ideias. Então, tudo que você for estudando, porque no primeiro semestre geralmente você vai estudar história daquela área, a filosofia já construída daquela área, fundamental, e você começa a guardar esses fichamentos. Certo? Aí, ao final, do meio pra lá, que você já sabe mais ou menos o que você quer, você já sabe dentro daquilo ali o tema que te move, aí você começa a colocar, pode ser no modelo do mapa mental, que nós indicamos aqui com o aplicativo, né? Simple Map. Simple Map. Que beleza, é um aplicativo maravilhoso de mapa mental, que você pode começar a ir colocando suas ideias ali, como tempestade de ideias, pontos importantes, para depois você fazer uma delimitação mais certinha, tá? Uma coisa importante, gente, da apresentação, vou dizer rapidinho, é você trazer os resultados da pesquisa por fim no slide. O ideal dos gráficos e tabelas, Preta Nai falou aqui, é que você, por cada capítulo teórico, cada categoria, você traga só um gráfico, só uma tabela, e depois você apresente os resultados da pesquisa, tá? E aí você vai dizer tudo, dá as respostas para aquele problema, tá? Então, eu espero que a gente tenha respondido aí o máximo possível, dito aí o que te ajude, ter te dado a dica. Você pode diariamente deixar perguntas no nosso Instagram, no nosso Facebook. O nosso canal, gente, está no forno, tá? Daqui a pouco vai sair quentinho pra vocês, bombando. Exatamente. Então, daqui para janeiro sai esse canal, né, Najara? Ai! Com fé em Deus! A gente já começou a gravar o vídeo, estamos na fase de edição, porque
Não é fácil assim, não é rapidinho, você simplesmente gravou e colocou. Vocês já viram que os vídeos da gente do Insta tem legenda, tem tudo. Então é todo um trabalho que a gente precisa ter para poder entregar um material e um conteúdo de qualidade para vocês. Isso. Tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, procura a gente, manda e-mail para nossa equipe, deixa um comentário nas nossas postagens, marca o pessoal no Instagram, no Facebook, indica pra galera a gente e ajuda as amigas a alavancar a vida acadêmica dos estudantes desse Brasil. Isso! Tchau, gente! Gente, um beijo. Bem-vindos. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? E faremos mais lives para responder mais perguntas que vocês deixarem. Lembre de deixar também no direct e pode mandar também mensagem no Facebook. Tá bom? Tá? Tchau! Vamos lá. Boa noite. Fica com Deus.